transmitindo já. Guardar o pessoal entrar. Olá pessoal, mais uma conversa aqui do ranking dos políticos com os candidatos a deputados, a senadores. Hoje recebendo aqui meu amigo gaúcho Fábio Osterman. Bem-vindo, Fábio. Tudo bem, pessoal? Obrigado, Renato. Parabéns aí pelo baita trabalho que vocês têm feito aí. Eu que acompanhei a página desde o início, desde o início do projeto. É muito legal ver o alcance que vocês têm tido nessa história. Então, legal. Meus parabéns. Obrigado. Estamos aguardando aí o pessoal entrar na transmissão para começar o nosso papo. Deixa eu aproveitar então muita coisa para falar, né? Deixa eu aproveitar então esse momento para avisar o pessoal que está me vendo no Instagram aqui. Eu abri uma live aqui para anunciar, que acabou de cair. Abri uma live aqui para anunciar. Então fica um convite duplo. O pessoal que está no Instagram vendo e o pessoal que está aí assistindo pelo Facebook para ir visitar lá no Instagram também. Fábio Osterman, só encontrar. Valeu, abraço. Pronto. Então é o seguinte, Fábio, para quem não te conhece, eu acho que seria interessante você se apresentar, contar um pouquinho da tua história, dizer como é que você foi parar, entrar na política, para a gente a partir daí continuar a nossa conversa. Certo. Bom, foi um caminho razoavelmente longo, né? Meu envolvimento com a política partidária é relativamente recente. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fábio Osterman, eu sou gaúcho de Porto Alegre, eu sou formado em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu fiz meu mestrado em Ciência Política na PUC do Rio Grande do Sul, eu fiz também uma pós-graduação em Liderança pela Georgetown em Washington, enfim, tenho algumas especializações acadêmicas na área, sou professor de Ciência Política e Teoria do Estado, e mais recentemente, a partir de 2013 em especial, eu comecei a me envolver com a política e eu fui um dos fundadores do Núcleo do Novo no Rio Grande do Sul. Certo. Posteriormente, Partido Novo. Isso, Partido Novo. Para quem não conhece, enfim, procurei no Facebook também, é um dos partidos com mais likes em todo o Facebook. Se não me engano, é o maior, ou o segundo maior partido brasileiro. E é um partido realmente novo, não é só o nome. É um partido que não é novo só no nome, né? É um partido recente, foi criado oficialmente em 2015, depois de um longo processo de coleta de assinaturas, em que eu, com muitos voluntários, estivemos aí nas ruas, a gente especificamente, claro, nas ruas do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre e de outras cidades. Em 2015 conseguiu o registro, em 2016 participou da primeira eleição. Mas eu também sou um dos fundadores do Livres, que era o movimento de renovação liberal do PSL, PSL que hoje é mais conhecido por ser o partido do Bolsonaro. Né? Outrora foi um partido que passou por um processo de renovação liberal, que atraiu muita gente boa Brasil afora, mas esse processo de renovação liberal acabou acabando dentro do partido por conta da chegada do Bolsonaro. Né? Então, tanto eu quanto diversas outras lideranças do Livres Brasil afora saímos. Eu diria que a boa maioria foi para o Novo, no meu caso voltei para o Novo. E enfim, hoje eu fui candidato à Prefeitura de Porto Alegre em 2016, nunca havia sido candidato a nada, foi uma experiência incrível. Começou como candidato a prefeito. Comecei como candidato a prefeito. Comecei Porto Alegre. Comecei já pegando uma coisa simples, assim, candidato a prefeito de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, de uma cidade com uma cultura política mais arraigada e mais efervescente, né? Cultura política em Porto Alegre é algo muito forte, onde se tem partidos fortes e candidatos tradicionais. Então foi um desafio muito duro, mas um aprendizado imenso para mim, que além de ser o candidato mais jovem, era o candidato com menos tempo de televisão. Infelizmente não pude participar dos debates, ao final das contas, mas trago comigo várias pequenas vitórias dessa caminhada. Né? Por exemplo, teve uma análise de propostas de candidatos de um site que foi lançado na época da campanha chamado Teste Cego, em que se colocava propostas dos candidatos e se pedia para os eleitores avaliarem sem saber quem eram as propostas, exatamente. Interessante isso. E as minhas propostas ficaram em primeiro lugar. A gente podia fazer isso no ranking também, bacana colocar também, as propostas ali. É uma iniciativa bacana também. E as minhas propostas ficaram em primeiro lugar. Obviamente eu não fui eleito prefeito de Porto Alegre, mas eu fiquei em sexto lugar. Enfim, ou seja, eu fiquei em primeiro lugar dentre os que não foram para os debates. E nas 2 últimas semanas de eleição, que é quando
a maioria das pessoas efetivamente escolhe o seu candidato, foi quando basicamente só existiram debates pela TV. A gente até teve algumas iniciativas bem inovadoras, por exemplo, como eu não fui convidado para o debate, a gente resolveu fazer uma live comigo comentando o debate. E teve um alcance imenso. Durante o debate, né? Então tinha gente que estava com a TV ligada no debate e com a tela do computador ou do celular assistindo nossos comentários ali. Então foi muito bacana. E você comentou... E hoje eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo Novo no Rio Grande do Sul. Tá. E você comentou da passagem pelo Livres, que seria uma renovação liberal dentro do PSL, né, do partido que hoje está com o Bolsonaro. Explica pra gente essa parte do liberal, Fábio, o que exatamente isso quer dizer? A gente tem muita discussão sobre liberal nos costumes ou na economia, tem gente que é mais conservador em um ou em outro. Qual que é a tua visão sobre isso? Quais são as suas posições? Perfeito. Bom, o liberalismo é uma filosofia política calcada em alguns pilares básicos, dentre os quais, obviamente, a liberdade, o respeito à propriedade privada, dentre as quais a mais fundamental de todas é a nossa propriedade privada sobre o nosso próprio corpo, e assim foi teorizado pelo precursor das ideias liberais, que foi John Locke. Né? Tudo começava com a autopropriedade, né? O direito de a gente usar a nossa força de trabalho, de a gente determinar nossos próprios rumos e destinos na vida. E, claro, para que a gente possa ter liberdade e respeito à nossa propriedade privada, a gente precisa ter um Estado de direito, ou seja, um Estado, um governo onde as regras sejam previsíveis, onde as leis sejam iguais para todos, né? Onde a gente não tenha essa coisa de um é o rei que não está submetido ao judiciário, onde a gente não tenha privilégios efetivamente, e onde a gente tenha realmente um respeito à busca individual pela felicidade. Porque o liberalismo, antes de mais nada, ele é uma filosofia que é baseada no respeito ao indivíduo. Perfeito. Porque parte da ideia de que cada um de nós é um fim em si mesmo, é um universo. Cada pessoa é um universo. Cada pessoa é dotada de experiências, de vivências, de desígnios e de buscas pessoais na vida que dizem respeito a ela. Claro, contanto que essas buscas dela não firam outra pessoa. Buscas e direitos individuais de outras pessoas, né? E aí aplicar isso dentro da política. Exatamente, isso se aplica dentro da política, buscando limitar os poderes do governo ao estritamente necessário. Ou seja, há que o governo foque suas atenções em garantir a paz, garantir a ordem, garantir que cada um possa construir a sua prosperidade, a sua felicidade. Um dos escritores liberais que eu mais gosto, tenho certeza que é também uma grande referência para ti, que é o Frédéric Bastiat, que é um economista, jornalista e político francês. Ele foi membro também da Assembleia Nacional Francesa no século XX, século XIX, aliás. Ele dizia que a gente não deve nunca esperar do governo nada além do que segurança e liberdade, sob o risco de a gente acabar tendo nenhum nem outro. Nem segurança, então, nem liberdade. A gente acaba, no Brasil hoje especialmente, né, e nos últimos anos, na última década, a gente chegou a algumas situações extremas, como por exemplo, não sei se o pessoal aí que está assistindo a live lembra, mas durante o governo Dilma se chegou a uma situação absurda de termos 39 ministérios. Enfim, uma organização política que tem 39 prioridades não tem nenhuma, na verdade, né? E obviamente não consegue garantir a liberdade e o respeito ao direito de propriedade e a segurança do cidadão, né? Que é o que a gente mais sofre no Brasil hoje. Perfeito. Agora, os críticos do liberalismo, Fábio, eles dizem que isso é muito bom na teoria e que quem tem já boas condições, os ricos principalmente, eles vão ter aí uma vida muito melhor com essa teoria na prática. Mas a crítica vem em relação aos pobres. Como é que ficariam aí os menos favorecidos? Como é que um Estado fazendo menos coisas, fazendo aí o essencial, que você chamou, você teria aí uma massa de pessoas que estariam desamparadas? Qual que é a resposta do liberalismo para isso? O liberalismo é especialmente importante justamente para os mais pobres, justamente para quem precisa ascender socialmente, para quem precisa ter desesperadamente oportunidades de emprego melhores e precisa melhorar a sua vida. O liberalismo é justamente para essas pessoas. As pessoas ultra ricas não precisam do liberalismo. Por quê? As pessoas muito ricas não precisam que a gente baixe a carga tributária, por exemplo, para poder comprar um celular melhor, para poder comprar um computador melhor. Por quê? Porque elas vão para Miami e compram. Seu jeito, Elas vão para Miami e compram.
né? Não é que nem a pessoa mais pobre que tem que comprar aqui e vai comprar em 40 vezes, né? Entendi. E vai acabar tendo que pagar a vida inteira por um bem de consumo básico hoje, né? Fundamental para o exercício de várias profissões, e vai ter que pagar várias vezes mais. E os pobres no Brasil são proporcionalmente quem paga mais impostos na prática. E o liberalismo se propõe, ao se propor justamente a estabelecer um terreno comum para todos, sob um regime de igualdade perante a lei, o liberalismo oferece oportunidades para todos aqueles que quiserem trabalhar, que quiserem se empenhar em ter uma vida melhor. Claro que, enfim, hoje no Brasil, nenhum liberal que se propõe a oferecer soluções de políticas públicas vai pregar o completo fim do sistema de assistência social. Isso seria uma temeridade, efetivamente. Então é importante que as pessoas entendam. Os liberais não querem fazer com que quem não tem dinheiro não perca todos os programas assistenciais, ou não tenha acesso à saúde, à educação. A grande crítica liberal se dá no fato de que a gente não precisa ter o Estado oferecendo diretamente isso. Porque o Estado é uma máquina que tem uma tendência sempre a crescer mais e mais, e é uma máquina extremamente ineficiente. Então, a nossa defesa é de que a gente tenha, para as pessoas que realmente precisam, uma rede de proteção básica, e também a subvenção a um acesso na rede privada de educação e saúde. Entendi. Porque isso é muito mais barato, muito mais eficiente e gera muito maior qualidade na prestação de serviços. Por quê? Porque o fornecedor privado, diferentemente do fornecedor público, eu não sei se tu estudou em Universidade Federal, eu estudei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e depois eu fiz o meu mestrado na PUC, que é uma universidade privada. Eu pude ver a diferença muito clara entre os dois. É uma questão de incentivos, como tu bem disseste. Entendi. É uma questão que passa no fato de que, quando não se está submetido a um regime de concorrência, não se tem um incentivo para gerar um melhor sistema. E as universidades federais são um caso exemplar disso. O grande diferencial das universidades federais hoje são o fato de terem cursos que muitas vezes não são atendidos pela rede privada e, especialmente, o fato de serem de graça. E aí de graça, entre aspas, disso é que de graça para quem estuda lá. E que acaba atendendo principalmente os mais ricos, né? Exato. Esse de graça acaba invertendo, né, essa ordem, porque aqueles que chegam mais bem preparados na época do vestibular, geralmente são aqueles que tiveram melhores condições no ensino básico, tudo isso. Lembrando que o ranking, nós estamos recebendo aqui os candidatos e de todas as vertentes. Hoje estamos aqui conversando com o liberal, com o Fábio, mas as portas estão abertas para todos os candidatos aí que queiram bater esse papo, apresentar ideias opostas, argumentar com a gente. Então fica aqui o registro que o ranking, daqui até as eleições, a gente está aí com as portas abertas para todos os candidatos. O pessoal está começando a mandar perguntas aqui, Fábio. Vambora. Eu vou ler a primeira pergunta, que é do Alfredo. Ele pergunta o seguinte: como o próximo presidente que for eleito vai governar tendo em vista a qualidade do nosso STF? Como é que a gente poderia solucionar isso? É uma pergunta mais macro, né? Depois a gente volta para falar um pouco mais do Rio Grande do Sul. Certo. Mas aqui a pergunta do Alfredo em relação ao STF, a dificuldade de se governar. Sim, qualquer presidente. Certo, Alfredo, obrigado pela pergunta. O STF ele foi criado para ser um poder, enfim, a mais alta instância do poder judiciário. A nossa república ela é baseada na tripartição de poderes, ou seja, o poder executivo, que é prefeito, governador, presidente, poder legislativo, obviamente, que é Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara e o Congresso, né, que é formado pela Câmara Federal, pelo Senado, e o Poder Judiciário, né, que tem, enfim, as suas variadas instâncias, tanto a Justiça Estadual, quanto a Justiça Federal, quanto as Justiças Especializadas e em última instância, o STF. O STF ele é para ser um órgão também de mediação de conflitos entre o Judiciário e o Legislativo. E, essencialmente, o STF foi pensado para ser um tribunal constitucional, ou seja, um tribunal que julga se determinados atos do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, ou até, enfim, decisões do Poder Judiciário, estão dentro daquilo que foi concebido na Constituição. O problema é que o STF não resume suas competências a isso, infelizmente. Ele julga, por exemplo, milhares de pessoas que Brasil afora têm foro privilegiado. Ele serve como última instância de alguns processos específicos, não vale a pena entrar em tecnicalidades, mas gabinetes de ministros do STF são abarrotados de
de processos, enfim, que muitas vezes são processos de relevância individualizada. São relevantes, claro, para a parte que está envolvida, um volume até que não são de repercussão geral. E acaba o STF, enfim, e também em meio à incapacidade do legislativo em cumprir sua função adequadamente, começando pela raiz, ao ter criado, por meio da Assembleia Nacional Constituinte, que terminou seus trabalhos em 88 e nos deu a Constituição de 88, que, enfim, foi uma conquista em diversos aspectos, não sejamos também levianos ao falar dela. Após sairmos do regime militar, ela nos deu várias conquistas em termos de liberdades políticas, especialmente, e uma melhor divisão dos poderes, mas ela também abriu as portas para uma gastança estatal e para um sistema de repartição de atribuições absurdamente equivocado, que é um sistema extremamente centralizado. Hoje no país a gente vive um federalismo às avessas, né? A gente vive a negação do federalismo, apesar de a gente ser uma república federativa, né? Praticamente tudo, a União e o Congresso Nacional manda, pra Brasília, depois vai para os estados e finalmente chega no município. Né? E o dinheiro também, enfim, é coletado no município e vai num baldezinho furado, geralmente para a capital do estado, e daí de lá vai para Brasília e volta depois uma... Aí os prefeitos têm que ir para Brasília, com o pires na mão, para pedir liberação de e-mails. Uma situação absurda, né? Não existe na história da humanidade nenhuma democracia que tenha se desenvolvido e prosperado com esse nível de centralização que a gente vive no Brasil. Esse vai precisar ser um dos grandes temas abordados. Mas vamos voltar para o STF. É que o tema tem tantas implicações que a gente acaba abrindo. Mas o grande problema hoje do STF é esse. Ele deixa de cumprir sua atribuição e acaba metendo a mão no legislativo e acaba tendo boa parte dos seus recursos gastos em lidar com um processo que deveriam ser diluídos. Então, o Alfredo pergunta como combater isso? Seria limitar mesmo para acho que essencialmente função... isso parte de uma melhor qualificação do poder legislativo. Eu acho que falta uma incisividade maior do nosso poder legislativo. Que é a função dele, né? Especialmente no Senado. No Brasil a gente já começa errado, na verdade, porque quando um ministro do STF ele é indicado pelo Poder Executivo, uma sabatina supostamente existe uma sabatina. É só para cumprir tabela. O problema é que no Brasil essa sabatina acaba sendo muito mais pro forma. É basicamente uma oportunidade em que os senadores podem ir lá e puxar saco de indicados para o STF. No Brasil a gente tem um histórico muito curto de rejeições de indicação. São basicamente 3 ou 4 nomes lá nos primeiros anos da República que foram rejeitados. Nos Estados Unidos isso acontece de verdade. Nos Estados Unidos existe um escrutínio pesadíssimo, muito antes, por parte da imprensa, que levanta toda a capivara dos candidatos, e depois no Senado é pra valer. É pegado lá. No Brasil, infelizmente, não. Por quê? Isso parte um pouco também da nossa falta de cultura democrática, mas também parte do fato de que, sejamos sinceros, boa parte do pessoal que está lá no Senado e na Câmara tem rabo preso. Vai estar na mão deles depois, né? E isso não acontece só no STF. Nos tribunais de justiça, estado fora também, eu cito até o caso do meu estado, Rio Grande do Sul, existe uma leniência muito grande em relação ao Tribunal de Justiça e ao Poder Judiciário, e existe também, claro, eles cedem a toda e qualquer pressão. Em 2016 foi votada a PEC do duodécimo, que é uma regra que estabelece hoje que, enfim, o Poder Executivo tem que pagar 1/12 do seu orçamento para os outros poderes. E lá no Estado se trouxe a possibilidade de, porque, enfim, caso o espectador não saiba, o Estado do Rio Grande do Sul, apesar de ser um Estado riquíssimo, econômica e culturalmente, está um Estado absolutamente quebrado. Talvez só o Rio de Janeiro esteja numa situação mais calamitosa em termos fiscais hoje do que o Rio Grande do Sul. E hoje o Poder Executivo, que é quem garante educação, saúde, segurança, ele paga em atraso. Ou seja, policial militar recebendo em atraso, professor, profissionais da saúde recebendo em atraso, que são justamente os menores salários do poder público estadual. Enquanto que membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas, tudo recebem absolutamente em dia. E aí, quando você questiona isso para um juiz, para alguma coisa do tipo, ele fala, mas isso aqui é o meu direito, está aqui na lei, só que o direito do cidadão também é ter segurança, saúde. Aí o governo do Estado propôs uma reforma que faria com que todos tivessem que repartir
repartir o peso dessa situação e que, enfim, se fosse atrasar para um, atrasaria para todos. Todo mundo. Só que, obviamente, isso foi rejeitado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em boa parte pela pressão dos outros poderes. Né? E a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul é uma Assembleia hoje, em boa parte, acovardada pelo seu próprio histórico. Né? Seja pelo seu próprio histórico, seja pelos acordos de bastidores existentes entre o Poder Executivo e o Legislativo, ou os acordos realmente instituídos, né? Porque, como acontece em praticamente todos os estados do Brasil afora, no Rio Grande do Sul se loteou o governo do estado para diversos partidos, e cada partido tem uma secretaria, ou alguns mais de uma secretaria. É o mesmo modelo federal, acaba se refletindo no... E a partir daí se constrói as coalizões e se aprova questões na Assembleia. Quer dizer, nem isso o governo do estado tem conseguido, de tão incompetente que é, na verdade. Né? Porque eles fizeram o errado, lotearam para conseguir a aprovação, e nem a aprovação eles conseguem dos projetos relevantes para o estado. Bom, começamos a entrar então um pouco mais especificamente... Nós estamos respondendo, enfim, a gente deu uma grande volta. Finalize então. Falando para o Alfredo, não existe solução simples, mas eu garanto que essa solução passa por uma renovação do Legislativo, colocando gente boa, gente que entenda a importância do STF, mas também a importância de se limitar aos poderes do STF. Sim. Né? E, claro, gente que não tenha rabo preso, como, infelizmente, boa parte. E para isso, consultem o ranking dos políticos. A gente tem lá todo o histórico dos senadores e deputados. Você vai poder separar melhor aí o joio do trigo e ter um conhecimento antes de votar. Entrando, então, agora especificamente para o Rio Grande do Sul. Primeiro, uma pergunta mais básica, para a partir daí você poder desenvolver quais são as suas ideias, caso eleito, o que você gostaria de implementar. Função de deputado estadual. Vamos lá, você começou a conversar aí a partir desses acordos que são feitos, em troca de manutenção da base. O que faz um deputado estadual? O que pode ser feito no Rio Grande do Sul? Qual é a sua proposta de trabalho? Bom, a função do deputado estadual ela vem sendo muito menosprezada ao longo do tempo, especialmente no Rio Grande do Sul. As pessoas nem lembram que votaram. Mas especialmente frente aos últimos acontecimentos. Né? Porque o noticiário político ele acaba privilegiando muito mais o que acontece na Câmara Federal e no Senado Federal, e particularmente nas grandes cidades, como é o caso de São Paulo, como é o caso de Porto Alegre, acaba se dando muito mais publicidade ao que acontece na Câmara de Vereadores do que a própria Assembleia Legislativa. E aí o Estado fica um limbo ali. E daí, a Assembleia Legislativa, que é um órgão fundamental, imagina a importância da Assembleia Legislativa de São Paulo, um estado com mais de 40 milhões de habitantes, né? Enfim, ainda no Rio Grande do Sul, um estado com 11 milhões e meio de habitantes. Mas a importância da Assembleia Legislativa é basicamente o fato de que ela é o poder constituído para, em primeiro lugar, limitar o poder do governador, que tem um poder imenso de fazer coisas boas, mas também coisas ruins. A Assembleia Legislativa cabe legislar sobre alguns temas tributários, por exemplo, é ela que estabelece qual será a alíquota e o regramento do ICMS, do ITBI, do ITCMD, enfim, então são alguns tributos que têm sua relevância no orçamento, e também, claro, uma série de regramentos a respeito de como vai se funcionar estradas dentro do estado. Enfim, São Paulo, assim como o Rio Grande do Sul, é um estado muito cortado por diversas estradas estaduais. Como vai funcionar o serviço público dentro do estado. Toda essa regulamentação a respeito do que faz o governo do estado e de onde está a abrangência do governo do estado passa necessariamente pela Assembleia. E todo também, claro, a Assembleia tem um papel fundamental em garantir que os outros poderes funcionem adequadamente. Tanto o Poder Executivo quanto o Poder Judiciário. E hoje isso está completamente... Isso hoje está completamente solto. No Brasil a gente não tem efetivamente uma divisão de poderes da forma como lá atrás Montesquieu pensou, né? Uma ideia de que os poderes, eles harmonicamente controlariam o poder uns dos outros. O poder legislativo, ele é o poder que essencialmente dá fundamento à própria democracia. Por quê? Porque o poder legislativo é onde o povo é representado. A Câmara de Deputados é a casa do povo. A Assembleia Legislativa é a casa do povo. Quando é eleito um prefeito, governador, presidente, ele é o escolhido pela maioria das pessoas. Mas ele não permite a diversidade de representação que permite a Câmara de Vereadores, a Câmara de Deputados.
e a Assembleia Legislativa. O Senado, por exemplo, não é a Casa do Povo, né? A Casa do Povo, por excelência, é a Câmara de Deputados. É óbvio que ela não é hoje. Isso a gente tem que fazer a nossa crítica e tem que buscar mudar e, claro, antes de mais nada, tentar entender por que as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Tanto na Câmara Federal, quanto na Assembleia Legislativa, quanto nas câmaras municipais, especialmente dos grandes municípios, a democracia não funciona adequadamente porque o processo democrático foi cooptado por grupos de pressão muito bem organizados que, mesmo sendo uma minoria, por serem uma minoria organizada, conseguem impor a sua pauta. Por isso, por exemplo, que no Rio Grande do Sul é tão difícil se aprovar reformas que deem uma sustentação fiscal para o Estado. Por isso tem sido tão difícil aprovar privatizações de empresas. Que é a pergunta que nós recebemos também aqui. Como solucionar a questão fiscal? Como solucionar a questão fiscal do Rio Grande do Sul? Essa pergunta... Essa é uma questão que muita gente se faz. E o que a gente tem dito, o que eu tenho dito estado afora, é o seguinte. Pessoal, o Rio Grande do Sul tem jeito. O Rio Grande do Sul é um estado com um potencial criativo imenso. É um dos estados que mais produz algumas das melhores cabeças que estão Brasil afora, muitas delas aqui em São Paulo hoje. Sim. Né? É um estado que se notabilizou pelo seu histórico de boa formação de capital humano. Grandes indústrias e grandes empresas surgiram no Rio Grande do Sul e boa parte delas teve que ir embora. Sim. Porque o ambiente para o empreendedorismo se tornou cada vez mais hostil. Tanto por questões culturais, porque o Rio Grande do Sul, como o pessoal de casa deve bem saber, é um dos lugares onde a esquerda anticapitalista é das mais fortes do Brasil. Então a batalha de ideias é travada ao longo do dia. Eu diria que você tem muitos opostos. Né? Exato. Você tem ali os esquerdistas mais fervorosos, tem os liberais também mais fanáticos. Ao mesmo tempo que é um dos lugares que produz alguns dos esquerdistas mais notórios e mais radicais do Brasil, tanto PSOL, PT, também é um dos lugares que, enfim, deu espaço para que surgissem alguns dos maiores liberais do Brasil, né? O Rio Grande do Sul é o berço do IEE, Instituto de Estudos Empresariais, do Fórum da Liberdade, que acontece anualmente na primeira semana de abril em Porto Alegre. O pessoal de casa aí dá uma olhada depois no site. Fórum da Liberdade reúne 5, 6 mil pessoas, tu já foste lá algumas vezes, né? Mas o Rio Grande do Sul, nos últimos anos, tem tido dificuldades sérias em justamente lidar com o fato de que a gente tem um serviço público excessivamente inchado. A gente tem uma população que envelheceu muito mais rápido que o resto da população brasileira. Ou seja, hoje o problema não é só o serviço público ativo, mas também o serviço público inativo. A previdência local também. A previdência estadual ela é muito custosa. Né? E basicamente a situação fiscal do Rio Grande do Sul ela se encontra nessa situação absurdamente perigosa e sinceramente inaceitável, porque no passado não se fez o que se tinha que fazer. Né? Pelo contrário ainda. E a conta chega, durante o governo do PT, mais recentemente, o governo Tarso Genro resolveu criar mais uma estatal de gestão de pedágios. Durante o outro governo Olívio Dutra, o Estado já estava numa situação complicada, isso 20 anos atrás, quando ele foi eleito, ele criou uma universidade estatal. Eu sei que é um debate aqui em São Paulo, que é um estado que tem muitas universidades estatais, mas até 1999 o Rio Grande do Sul não tinha uma universidade estatal e o governo criou, como se sobrasse dinheiro. Entendi. Né? Enfim, foram vários pequenos passos, pequenos entre aspas, mas que representaram cada um a sua mordida no rombo fiscal que o Estado se encontra e que hoje a sociedade precisa enfrentar o remédio amargo. E o que eu digo para meus amigos do Brasil afora é o seguinte: o Rio Grande do Sul é hoje o que o Brasil pode ser amanhã se não for feita a lição de casa. Isso com o agravante, especialmente para os estados do Norte e do Nordeste, que talvez os estados não tenham tempo de ter o acúmulo de capital que Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro tiveram, por exemplo. Porque, mal ou bem, estão entre os estados com maior PIB per capita do Brasil. Mas o que a gente vê hoje... Então lá pode ser ainda pior. O que a gente vê, exatamente. O que a gente vê hoje em outros estados, Brasil afora, é que a população está envelhecendo. Claro que vai chegar num patamar de envelhecimento como o do Rio Grande do Sul daqui uma década e meia, mas a seguir nessa situação e a não aprender com os erros de estados como o Rio Grande do Sul, vão enfrentar uma situação calamitosa. O Rio Grande do Sul está à beira. O Rio de Janeiro, digamos, está numa situação um pouco mais avançada de calamidade nas contas públicas, também pelo contexto
de desordem que envolve o Rio de Janeiro. Né? Sim, sim. E até talvez pela cultura... Tem uma herança também de ter Também sido pela herança de ter sido capital. Bolsonaro. Isso cria, acho que uma certa cultura política mais afeita ao parasitismo, né? E a permanência de instituições como o BNDES e a Petrobras por lá não ajudou em nada. Isso, enfim, por isso que a gente é favorável à privatização de empresas, à retirada o quanto antes do governo de setores como petróleo, banco. O estado do Rio Grande do Sul não tem estatal até que fabrica camisinha. Exato, a Natex, lá em Chapuri, no Acre, né? O Rio Grande do Sul não tem uma empresa petrolífera, mas o governo do Rio Grande do Sul tem banco. O governo do Rio Grande do Sul tem companhia mineradora, tem companhia de gás, tem empresa de gestão de pedágios, tinha até pouco tempo atrás uma rede de televisão e rádio, tinha até pouco tempo atrás uma gráfica para imprimir materiais, para imprimir o diário oficial, como se precisasse de toda uma estrutura 2018, de né? Para imprimir, em primeiro lugar, ter diário oficial impresso, coisa arcaica, né? Enfim, o governo do Rio Grande do Sul hoje tem cerca de 20 secretarias e 18 estatais, entre fundações, autarquias e empresas de economia mista. Sabe o que o governo do Rio Grande do Sul não tem? O governo do Rio Grande do Sul não tem dinheiro para pagar policial militar, não tem dinheiro para pagar professor, não tem dinheiro para pagar combustível de viaturas da Polícia Militar. A questão das prioridades que a gente não tem dinheiro para organizar uma licitação adequada para conceder estradas para a iniciativa privada, para quem sabe algum dia a gente tenha estradas tão boas quanto a gente tem aqui em São Paulo. Né? No Rio Grande do Sul a gente está tendo agora, com a total incapacidade do governo de gerir estradas, está tendo uma situação curiosa, né? Que as pessoas estão começando a pedir, bota um pedágio aqui, para ver se melhora, né? Eu pago o pedágio. Numa das estradas mais importantes do estado, que é a Freeway, que é a estrada que leva de Porto Alegre ao litoral, ao Osório especificamente, que sempre foi historicamente a melhor estrada do estado, que tinha pedágio, claro. Agora faz pouco mais de um mês, acabou a concessão da empresa que administrava. Eu estive semana passada, eu fui ao litoral, infelizmente não fui curtir uma praia, até porque é inverno lá. Fui para fazer algumas reuniões com apoiadores do Novo, enfim, da nossa candidatura, e passei pela estrada e já está começando a ficar esburacada, é impressionante. Tirou o pedágio. Como a falta de manutenção e a incapacidade do governo em lidar com isso permite isso. Né? E olha que a gente tem um departamento de autoestradas e rodagem. Né? E mesmo assim não vai. Porque afinal, no Rio Grande do Sul a gente implementou muito a lógica de por que a gente vai permitir que as pessoas paguem para uma empresa manter uma estrada, se a gente pode pegar o dinheiro delas por meio de impostos, pagar uma série de burocratas para depois oferecerem estrada de graça, né, que são as porcarias sempre. Não tem nada de graça, né? A gente já fala muito disso no ranking. Bom, você falou muito de prioridades, comentou aí muita coisa que não faz sentido. Então vamos lá, Fábio, suas 3 prioridades, caso eleito, qual seria o teu foco no primeiro dia de mandato? Bom, meu primeiro dia de mandato é iniciar um trabalho de fiscalização ativa de todos os atos do governo do estado. Prioridade número 1, então, fiscalizar o governo do estado. Do executivo. Tanto eu quanto os membros do meu gabinete vamos estar atuando diretamente para fiscalizar a atuação do governo do estado e para poder apontar com maior qualificação e com maior propriedade dos dados o que o governo realmente não deveria estar fazendo. Porque eu acredito realmente que essa é uma das principais funções do parlamento. Limitar o poder do governo e, claro, pautar para que se faça a coisa certa. Até porque muitas vezes o bom governo é aquele que não atrapalha. Exato, e esse tem sido um problema sério do governo do Rio Grande do Sul. O governo do Rio Grande do Sul tem sido pródigo em atrapalhar o empreendedor gaúcho e impedir que se crie riqueza, porque ele não faz o básico e resolve fazer aquilo que não é chamado, né? A pergunta do amigo aí quais estatais no RS são viáveis a serem privatizadas? Todas! A questão é por onde a gente deveria começar. Né? Eu não comentei, até porque a lista é imensa, mas o governo do estado também tem uma companhia de energia elétrica à beira da falência. A lista vai longe. O governo do Rio Grande do Sul também tem, enfim, uma companhia de armazenamento de grãos, mesmo que... É uma companhia que não serve para nada, só serve para acumular débitos. Isso com certeza o mercado... Exatamente, o mercado atender, hoje... Né? Agronegócio, o Rio Grande do Sul é um estado produtores de fortíssimo no agronegócio. É óbvio que
Os produtores rurais têm os seus meios e hoje só 5% dos grãos são, não mais que 5% dos grãos produzidos no Rio Grande do Sul são armazenados nos galpões e silos da CESA, que é uma das empresas que o governo tem tentado privatizar, né? Mas junto com a CESA, CRM, CE, elas têm uma limitação curiosa que é o seguinte: durante o governo Olívio Dutra, governo do PT, o PT sempre deixando um legado maldito para as gerações posteriores, eles criaram uma regra que torna obrigatória a realização de um plebiscito para se privatizar, extinguir, alienar, se repartir. Comparando o Lewandowski, que fez algo parecido no STF, né, recentemente. Mas o Lewandowski colocou que tem que se aprovar uma lei permitindo isso. Né? Então, enfim, uma interpretação a respeito de uma questão de direito administrativo. Mas lá no Rio Grande você tem que ter um plebiscito para cada um. No Rio Grande do Sul é muito além. O governo é obrigado a realizar um plebiscito e consultar a população sobre o fechamento dessas empresas. Obviamente o governo não precisa realizar plebiscito para criar novas empresas. Só para fechar. Eu não acho que o governo deveria ter que fazer um plebiscito para nenhuma das duas. Então o governo do estado, que como eu disse é um governo que tem que ser caracterizado pela sua incompetência em promover reformas, eles têm tentado fazer reformas não porque eles têm a convicção, mas basicamente porque eles chegaram lá. O governador Sartori ele foi eleito numa campanha meio assim anti-candidato, né? Porque ele contrastava muito com o perfil do Tarso Genro, que o pessoal Brasil afora conhece, um dos petistas mais fervorosos, mais raivosos, e ele contrastava muito com a incisividade do Tarso, ele com o jeito simples dele, tal, o gringo, como a gente chama lá, enfim, aquele sotaquezão bem da colônia italiana dele, né? Um sujeito simples, chegou lá sem apresentar proposta nenhuma, sem falar o que ia fazer, e aparentemente quando tomou posse, dia 1º de janeiro de 2015, tomou um choque. Aí desde então acho que não conseguiu se recuperar direito do choque, porque não tem conseguido fazer nem que a sua própria base aliada aprove projetos relevantes para o futuro do Estado. Então acho que a gente precisa, tanto no governo do Estado, onde lá no Rio Grande do Sul a gente tem uma excelente alternativa, que é o Matheus Bandeira, o pré-candidato ao governo do Estado pelo Novo, que é um cara que conhece a fundo o funcionamento do Estado. Ele foi secretário do Planejamento, foi diretor do Tesouro, foi presidente do Banrisul, que é esse banco estadual que o governo do Estado do Rio Grande do Sul ainda mantém. É um dos poucos estados do Brasil que mantém bancos após o período de privatizações dos anos 90, São Paulo, por exemplo, Banespa, Banerj, Rio de Janeiro. Exato, foram privatizados. O governo do Rio Grande do Sul manteve o seu banco e por isso paga juros mais altos na dívida com a União, né? Ou seja, paga um custo muito caro por ter mantido o Banrisul, e que é uma fonte também de ineficiência na geração de créditos, é uma fonte também de corrupção, como toda e qualquer estatal é. Né? E o Matheus Bandeira, esse nosso pré-candidato novo, foi presidente do Banrisul. E ele é um que fala, tem que privatizar. Do jeito que está, não funciona. Então, e mais do que isso, a gente precisa na Assembleia Legislativa de gente que tenha essa convicção a respeito das reformas que precisam ser feitas e tenha especialmente uma convicção a respeito do que o governo não deve fazer. Porque eu acho que um deputado estadual, federal, senador, um político que entenda o Estado como não algo que a gente tem que servir, Senhor Deus Estado, tome aqui minha contribuição, não, mas sim algo que existe para garantir nossos direitos individuais, para garantir a ordem em sociedade e todo o resto, o mercado, a sociedade civil organizada deve prover. A gente deve sempre, ao analisar um ato do governo, a gente deve partir da seguinte análise: esse projeto de lei, esse ato governamental, ele vai expandir ou diminuir a prosperidade do cidadão gaúcho? Vai expandir ou diminuir a paz do cidadão gaúcho? Vai expandir ou diminuir a liberdade do cidadão gaúcho? Certo. Acho que isso tem que ser a base da análise para uma tomada de posição a respeito do que o governo deve ou não fazer. Na minha opinião, o governo deve fazer muito pouco. Perfeito. Então, posso colocar como prioridade 2 as privatizações. Com certeza. Certo? Terceira prioridade, qual seria? A garantia de que a prioridade número 1 do governo vai ser cuidar da segurança. Especialmente no Rio Grande do Sul, hoje as pessoas... Porto Alegre está uma cidade Porto Alegre está um nível né? absurdo de violência. A cada semana é uma nova notícia de algum amigo, parente que foi assaltado, que teve, enfim, esteve... Eu mesmo, ano passado, enfim,
na rua da minha casa, voltando da academia, basicamente com a minha mochila da academia e meu celular. 3 caras saíram de dentro do carro, apontaram a arma pra minha cabeça e levaram tudo, né? É uma situação que gera uma sensação de impotência, né? E essa impotência, ela é multiplicada pela nossa sensação de que, tipo, isso vai se repetir, isso vai acontecer de novo, porque em Porto Alegre a gente se acostumou a não ver polícia na rua, e também a gente ouve cada vez mais casos de criminosos que são detidos, são levados para delegacia, às vezes são levados até para o presídio central, mas depois são liberados. Porque o sistema é absolutamente falho, né? E também quem chega a ser preso sai de lá muito pior do que entrou. Né? Aqui no Brasil a gente está tendo a gestação de um exército muito perigoso de criminosos, que se a gente não tiver uma contenção por parte da segurança pública, tanto da polícia ostensiva, né, que é a polícia militar, que tem que fazer policiamento. Aliás, uma das coisas que sempre me admirou muito quando eu chegava em São Paulo, é ver a quantidade de policial militar que se vê na rua, simplesmente patrulhando. E, claro, garantindo que, no caso de ocorrência de algum crime, seja feita alguma coisa, mas acaba muitas vezes, muitos crimes são inibidos pela própria presença de policial militar. Em Porto Alegre, lamentavelmente, a gente se acostumou a só ver uma viatura da polícia quando já acontece alguma coisa. Depois, né? Depois do ocorrido. Isso é uma situação lamentável, porque a segurança pública é o início de tudo, é a garantia de tudo. É a coisa mais básica, né? Se não existe segurança, não vai existir comércio por diante da cidade, as empresas vão fechar suas portas mais cedo, não vai existir lazer, não vai existir paz, e ao fim e ao cabo as pessoas resolvem ir embora do estado. Tem muita gente que foi embora do Rio Grande do Sul, eventualmente até embora do país, por causa da violência. Então, a garantia e a cobrança de que o Estado seja o provedor da segurança, isso sim é papel do Estado, e foque suas energias em garantir isso, deve ser um compromisso, aí sim deve ser um compromisso na opinião de todo deputado, especialmente deputado estadual. Perfeito. Porque no Brasil a segurança pública é uma função primordial do governo do Estado. Estadual, exatamente. Então, as três prioridades: fiscalização, fiscalizar o governo, defender privatizações e reformas e buscar garantir dia e noite que haja segurança no nosso estado. Legal. Fábio, a gente está chegando aí ao final do nosso bate-papo. Eu queria conversar um pouco com você sobre a questão macro também do país. Né? Claro. A gente está aí num momento de ebulição da política, né? A gente tem eleições de deputado estadual, deputado federal, senadores, que são 2 vagas para senadores, e, obviamente, os governadores e presidente da República. Como é que você está vendo esse momento do Brasil? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, que é um momento diferente, que nunca antes na história, né, do país a gente passou por um momento aí que pode realmente haver uma mudança. Qual que é o teu sentimento? O que você acha que vai acontecer? Enfim, fala aí o que você está sentindo, não só agora da questão da Assembleia do Rio Grande, mas do país como um todo. Bom, Renato, eu sou essencialmente um otimista. E eu vou explicar por quê. Apesar de o cenário no Brasil às vezes parecer catastrófico, eu me considero um otimista. Acho que existem obstáculos muito grandes para uma renovação política hoje no Brasil, mas nunca antes na história desse país a gente teve também tanta gente boa dando a cara a tapa, tanta gente boa que tem entendido que é hora de a gente fazer alguma coisa. O pessoal saiu da toca. As pessoas estão saindo da toca. Brasil afora, em praticamente todos os estados a gente tem boas opções para o governo do estado, eu não diria ainda, infelizmente, porque o buraco é mais embaixo, mas praticamente todos os estados a gente tem boas opções para a Assembleia Legislativa e para o governo federal. Eu participo de vários grupos, várias redes de pessoas que se engajam na política, enfim, até participamos conjuntamente de algumas, e eu tenho visto e tenho buscado incentivar ao longo dos últimos anos que pessoas que, como nós, acreditam que o papel do governo deve ser limitado e que o indivíduo deve ser soberano na sociedade, devem se envolver com a política. Por quê? Mas vocês não acreditam na política, vocês querem se envolver. Justamente por isso, a gente tem que entrar lá para trazer o poder de volta para a sociedade. É a única forma, e limitar o poder dos políticos. Escrevendo textão no Facebook, reclamando na cadeia. Limitar, a gente tem que agir de maneira ativa para limitar o poder de políticos e burocratas sobre as nossas vidas. Eles não vão se autolimitar por conta própria, a gente tem que fazer com que eles limitem. E claro, a gente tem que ter pessoas do lado de cá, na sociedade civil, fazendo trabalhos como o excelente trabalho de fiscalização que vocês fazem, que qualifica demais o debate público. Tem que ter pessoas nos think tanks liberais, enfim, gerando produção de conteúdo, de ideias, de alternativas de políticas públicas, mas a gente tem que ter gente lá
na ponta da lança, fazendo a diferença. E hoje, Brasil afora, em vários estados, a gente tem gente muito boa fazendo um excelente trabalho e colocando a cara a tapa agora para deputado estadual e deputado federal. Quem for de algum estado aí que não tiver a menor ideia de quem pode ser um bom candidato, me manda mensagem aí no meu Facebook, me chama, que eu certamente vou ter algum excelente nome para indicar para vocês. Mas eu sou um otimista, por quê? Porque eu entendo em perspectiva o cenário que a gente vive hoje. A gente não pode achar que o Brasil vai acabar depois da eleição de 2018, não vai. Teve gente que achou que o Brasil ia acabar em 2014, teve gente que achou que depois da eleição da Dilma, teve gente que achou que o Brasil ia virar Venezuela. O Brasil não vai virar Venezuela. O Brasil é um país grande demais para isso. No Brasil as transformações acontecem de maneira vagarosa, mas elas acontecem. E elas vão acontecer... Muita coisa já mudou, né? Muita coisa já mudou. Se olhar há 5 anos para trás... E elas vão acontecer tão rápido quanto nós as fizermos andar. Se a gente se envolver, se a gente apoiar boas ideias e boas candidaturas e boas instituições, a gente vai chegar lá. Certo. Né? E em relação à eleição presidencial, o cenário é complicado mesmo, até porque, infelizmente, dada a quantidade de poderes que um presidente da República tem, a decisão se encontra lá no alto. Enfim, em 2014 a Dilma teve que fazer 55 milhões de votos para votar, para ganhar a eleição. Né? Então é muita coisa e eu acho que a nossa capacidade de influenciar isso é relativamente limitada, mas é importante que as pessoas entendam o fato de que é imprescindível que a gente influencie as eleições para o Legislativo. Então, pessoal, se envolvam com as eleições para as Assembleias Legislativas dos estados de vocês e para as eleições da Câmara Federal, que vão ser as eleições mais importantes desse ano. Essa é uma das prioridades, é a prioridade do ranking. E são as eleições... Bota lá senador e deputado, porque o pessoal realmente, você vê nas conversas, na rua, o pessoal fala muito sobre presidente, sobre o governador, mas é o Congresso que realmente faz essa mudança. Né? E assim, senador até nem tanto, mas deputado federal, especialmente deputado estadual, são eleições em que cada um de nós cumpre um papel fundamental. Por quê? Porque cada um de vocês que estão assistindo aí essa live em casa, cada um de vocês não é só um voto. Cada um de vocês são pessoas que se informam, são pessoas que buscam difundir conteúdos e publicizar, multiplicar esse conteúdo para pessoas do círculo de relação de vocês. Então o voto de vocês não vale na verdade só um. Esse voto vale 100, 200, 300 e 300, 400 votos é o que muitas vezes define uma eleição, né? Especialmente para deputado estadual, com muita frequência para deputado federal também. Então, mais do que minha dica, o meu pedido para vocês é se informem a respeito dos candidatos para essas eleições, porque a tomada de decisão de vocês em relação a apoiar um candidato e mais ainda em multiplicar esse apoio vai ser decisiva para a gente ter gente boa lá. Ou pode ser decisiva a omissão de vocês para que a gente continue com esses mesmos traços de sempre. E o ranking dos políticos siga tendo que descer a chapuletada dos caras. Gente boa lá dentro. Enfim, facilitem a vida do Renato e equipe aí, ajudem a gente a botar gente boa lá na Câmara Federal e, claro, quando tivermos um ranking para a Assembleia Legislativa, no âmbito estadual. Se a gente recebe muito pedido, espero poder contribuir aí também. Mas agradeço demais aí, Renato, pelo convite e agradeço o pessoal. Quem quiser te acompanhar, quais são as Quem quiser me acompanhar, é só procurar pelo meu nome nas redes sociais. Aí, fala direitinho como é que é o Osterman, a gente vai colocar na descrição, mas... Pelo visto eu sou o único Fábio Osterman do Brasil, então é relativamente fácil de achar, mas escreve Fábio, obviamente, com Fábio Osterman, O no início e 2 N's de nariz no final. Lá no Rio Grande do Sul o pessoal geralmente sabe escrever mais fácil, mas sempre que eu vou pra fora do estado, geralmente é um problema, mas é bem fácil de me encontrar nas redes sociais. Procura aí no Facebook, Twitter, Instagram, Twitter, enfim, tô sempre postando um monte de coisas lá e tal. De vez em quando eu dou uns retweets no Renato lá no Twitter também. Tamo junto. Exceto quando ele vem falar de futebol, porque, enfim, afinal... Meu time também esse ano. Teu time esse ano também, apesar de perder pro meu quinta passada, né? Foi um detalhe. Mas, né? Mas ganhar do Grêmio lá na Arena é difícil, né? Pra poucos. Complicado. Então tá bom, esse aqui foi o Fábio, eu agradeço aí a todos que acompanharam a conversa. Vamos ver se semana que vem a gente tem mais alguém aqui pra bater um papo. E acompanhe o ranking, acompanhe o pessoal que a gente chama aqui. Um abraço a todos, obrigado pela audiência. Valeu, pessoal, um abraço.